aí, gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio 1, Internacional também 1, que acaba de acontecer na Arena do Tricolor. Para quem tinha algum tipo de dúvida, não precisa ter mais. Os jogadores do Grêmio fizeram uma atuação digna de mostrar, escancarar, indicar para todo mundo. Olha, o problema era Gustavo Quinteiros. O que se viu foi um time correndo como nunca, jogando como nunca e fazendo o enfrentamento contra o Inter que até agora não tinha acontecido e já estamos no quarto clássico Grenal da temporada. Então, se você tinha algum tipo de dúvida, será que o problema era o Quinteiros? Os jogadores do Grêmio tentaram, pelo menos, dar um recado no campo que sim, o problema era ele. Eu nem tô aqui dizendo que, os caras queriam derrubar o Gustavo Quinteiros. Mas o problema era ele pela forma de jogar, pela proposta de jogo e até pelo fato dos jogadores não comprarem a sua ideia. Tem uma distância quilométrica de ser mau caráter e entregar jogo para derrubar técnico. Isso é bem diferente. Mas a atuação, para mim, ficou evidente. No mínimo, os boleiros estavam muito descontentes com o treinador e aí fizeram o que fizeram, não conseguiam jogar. Quando entrou um técnico que melhorou a situação, as coisas fluíram. E futebolisticamente, pra mim, o Grêmio ganhou esse Grenal. Já tirou mais detalhes sobre a minha visão? Antes, preciso te falar sobre o aplicativo da Flash Score, que é ter na palma do teu celular aí todas as informações de Grêmio, Inter, futebol nacional e internacional. No app da Flash Score, tu pode ter todas as estatísticas do Clássico Grenal. Por exemplo, quem teve mais posse de bola, quem deu mais chutes a gol e todas as informações necessárias para essa partida. Quer saber a tabela? Bom, mas eu quero mesmo analisar ali as notícias, as últimas, um resumo de todos os portais. Tem também um app da Flash Score, de graça. Na descrição, no primeiro comentário, é só baixar. Te garanto que tu não vai te arrepender. Bom, eu juro pra vocês que com 5 minutos da partida, eu pensei, cara, se o Grêmio jogar o que tá jogando, continuar assim durante 90 minutos, não vai perder o Clássico Grenal. Eu tinha certeza disso. Eu não tenho mais Twitter, porque é uma rede social muito legal, mas também que tem muita energia negativa, e aí eu tirei. E por isso eu não tenho como comprovar essa tese, mas acredite, eu pensei e mentalizei isso. Não foi só vontade, tá? Não foi só a garra, a vontade, a tentativa de jogar. Foi um time que, estava organizado, disposto num espécie de 4-2-3-1 com algumas peças, o Dodge por um lado, Vidia Sante pelo outro, Kiki Oliveira, Edenilson centralizado, Monsalvo na esquerda, Bright White, os 4 defensores lá atrás normais. Mas assim, era um time que fazia a bola passar pelo meio, era um time que não se importou de dar chutão, teve chutão a todo momento pro campo de ataque, mas não eram zagueiros armando o time, era uma bola que passava por um, por outro, tinha a jogada individual do Kiki Oliveira, tinha a jogada do Edenilson, que para mim também foi muito bom. O jeito de jogar, a troca de passes, uma bola que passava pelo corredor central, pelos jogadores do meio campo que não ficavam só olhando os zagueiros armarem, para mim fizeram toda a diferença. Eu gosto sempre de fazer ranking dos melhores jogadores em campo, dizer quais jogadores foram bem e quais foram mal. Para mim o Kahneman foi disparado o melhor em campo. Eu ia até dar pro Kiki Oliveira, mas velho, o Wagner Leonardo lesiona, entra o Walter Kahneman. Velho, o que esse cidadão joga? Ele tá na história do Grêmio, não é à toa, tá? E agora não tem mais aquela história de, mas o Jeromel carrega nas costas e tudo mais. Velho, com Quinteiros, por mais maluco que pareça, o Kahneman não ia jogar, o Kahneman não teria oportunidade, porque o Quinteiros joga com um zagueiro que saiba fazer lançamento. Nem é sair jogando, tá? É lançamento. O Kahneman não faria isso e teria muitas dificuldades. Só que ele entra, ele marca, ele jogou por ele e pelo Gemerson, tá? O Gemerson que não fez uma partida assim desastrosa e tal, mas, velho, o Kahneman é muito superior aos demais. O Kahneman é melhor que o Wagner Leonardo. E o Wagner Leonardo até agora estava sendo o melhor zagueiro do Grêmio. Numa outra pegada, num jeito um pouco mais técnico e tal, mas o Kahneman chega com raça, virilidade e outra, sabe jogar, cobra juiz, fala com os jogadores, entrega raça, entrega liderança, sabe dar entrevista depois do jogo ensandecido, que é mais ou menos o que tem que ser feito pro torcedor naquele momento. O Kahneman é a personificação de identidade que tanto falta pro grupo do Grêmio. Por isso, pra mim, ele vai ser o melhor em campo nesse Clássico Grenal. Talvez o Kahneman entrou para não sair mais. É a primeira partida dele na temporada. E o cara faz essa atuação, esse nível de atuação. O segundo melhor, e em bola, só futebol, o Kiki Oliveira foi o melhor. Porque, cara, o gol nem foi dele, tá? O gol foi contra. Eu não vou colocar aqui o gol como a situação. Mas o Bernabé vai ter muitas dificuldades de dormir. De tanto que ele vai pensar, levou
cara, bola no meio das pernas, drible, tudo quanto é jeito, o que passava? Passava por ele, passava por todo mundo, e tava numa noite assim, que era assim, ele dava arrancada, a arrancada dava certo, ele tabelava com as canelas do adversário e as coisas iam acontecendo. Cara, que baita partida. Arrancar o dente, fez super bem. Sábado passado ele arrancou um dente há uma semana, aí levou 3 pontos, ficou até quarta-feira sem nem poder treinar direito, aí volta nesse nível, jogando uma partidaça pela ponta direita, é um baita de um jogador e pra mim, claro, eu dei pro Kahneman aqui o título, o prêmio de melhor jogador, mas tem uma situação do Kiki Oliveira ser colocado futebolisticamente como o melhor em campo. Gostei demais do Edenilson, tá? O Edenilson jogando centralizado, cara, foi o motorzinho do time do Grêmio. E a gente tinha criticado, eu não vou ser hipócrita aqui, quando o Quinteiros fez isso, eu critiquei, vários colegas criticaram, porque claramente não deu certo naquele momento, daquela forma de jogar, porque o Edenilson não tinha conseguido passar com a bola. Agora, ele não é o armador, o pifador, o cara que vai deixar as pessoas na cara do gol. Mas especificamente, analisando esse clássico Grenal, ele foi o cara que a bola sempre estava passando por ele caiu um pouco mais para a direita, é verdade, tabelou muito com o Kiki, e aí a bola passava por ele conduzia a bola, tinha uma peça de apoio importante. Tanto é verdade que ali pela metade do segundo tempo, ele sai, entra o Aravena e o time morre. Por outros motivos, talvez, pode ser, mas assim, também tem a saída dele como contribuinte. Então, Kahneman melhor, Edenilson segundo, e o Kahneman melhor, Kiki segundo e Edenilson terceiro. Mas como destaque positivo ainda, eu preciso colocar Marlon. O Marlon, pra mim, fez melhor em pouquíssimo tempo do que o Lucas Esteves, foi mais protagonista, apareceu mais pro jogo. O Lucas Esteves não é um cara que estava comprometendo, mas estava discreto. Se bobear, tu nem lembrava que ele tinha atuado, de tão discreto que estava. O Luan Cândido, né, tá fora de forma e não tem o que saber. Então o Marlon, já no primeiro jogo, foi mais protagonista. E Thiago Volpi, ainda nos pontos positivos, cara, o Grêmio poderia ter ganhado, acho até que deveria ter vencido o Grenal, futebolisticamente jogou mais do que o Inter, mas a verdade é que também poderia ter perdido, por mais incrível que pareça, é clássico Grenal, o Grêmio teve suas chances, o Inter também. Tem uma chance do Fernando, que é claro, ele pega, e a mais impressionante de todas, Ener Valencia na cara do goleiro, dá de biquinho, ele vai lá e faz a defesa. O Volpi tá se mostrando um goleiraço, que quando precisa tá lá para fazer milagre, para fazer defesa extremamente relevante, que mantém o Grêmio vivo no jogo. Porque ali, se tem um gol do Fernando com minutos de jogo, acho que 5, 10, depois o Ener Valencia, ainda na metade do primeiro tempo, cruzamento do Bernabé, bom, aqui tu diz assim, o Inter faz o gol, no primeiro tempo talvez deslanche, o Grêmio ia abalar e tudo mais. O Volpi foi extremamente relevante. Mas é óbvio que nem todo mundo foi bem, nem todo mundo foi melhor em campo. Por exemplo, vamos lá. Bright White e Monsalve foram frustrações, vou colocar como esse termo. E o Bright White não pode dizer dessa vez que a bola não chegou. A bola chegou para ele. Em vários momentos tinha a bola. Ele é bom de tabelar, ele é bom de liderar, ele é bom para tentar fazer o time jogar, mas a verdade é que faltou um pouquinho mais. Teve uma hora que eu até achei que ele ia marcar o gol, que é naquela falta de cruzamento, jogada ensaiada, e ele, se ele calçasse 42, 43, ele pegava. Deve calçar 40, 39, 40, e aí faltou um pouquinho, mas não pegou. E aí eu preciso colocar que ele foi apagado. E o Monsalve também foi muito apagado. É verdade, a gente vai dizer o seguinte, Monsalve jogou na ponta esquerda. E aí tu colocar um meia na ponta esquerda, tu não ganha um ponta e perde o meia. Tá? Tu não tem um meia armador, porque ele tá jogando na ponta esquerda, e tu não ganha um ponteiro para fazer ali a jogada. Provavelmente, é fácil falar agora, mas enfim, é a minha função aqui, renderia mais se tivesse um jogador ali pela ponta. O problema é que o outro jogador ali é o Aravena, foi pelo menos quem entrou. Então assim, não performou tanto nessa parte aí. E ele ficou devendo. Tem um lance até que o Bright White poderia salvar a atuação, que é na entrada da grande área ele poderia chegar batendo e o Monsalve tira dele a situação. Mas o cara que errou e o cara que comprometeu, ele foi mais do que só decepcionou, mais do que só frustrou. Não, ele comprometeu, foi o João Pedro. João Pedro faz um pênalti que não poderia fazer. Não há justificativa para o pênalti que o João Pedro comete. É uma bola que o Rogel cabeceia e ele tá com o braço completamente erguido, coloca o braço na frente do Rogel, cabeceia no braço dele. Braço aberto, marcação errada, equivocada. Toda semana tem lance de arbitragem em todos os canais de televisão, esportivos de televisão e YouTube agora, né? Mostrando, olha, é pênalti, não dá para abrir a mão assim. E o cara vai lá e faz. E não é a primeira vez que o João Pedro tá deixando o Grêmio na mão. Se a gente lembrar,
caiu tudo no Gemerson, mas a verdade é que no jogo lá da Sul-Americana, é o João Pedro que não aparece para jogar com o Gemerson, que ia ter a possibilidade de enfiar a bola para ele não apareceu, o Gemerson se banana, toca a bola para lateral e aí na cobrança de lateral acontece o gol dos paraguaios. Ali já tinha um erro dele, tanto que o Quinteiro estava tentando com o Igor Serrote, com outros jogadores pela direita, porque o João Pedro está sim comprometendo o time do Grêmio, e dessa vez o pênalti que ele fez foi comprometedor. Não poderia ter feito isso, foi uma jogada de um cara que foi irresponsável no lance e o Grêmio só tá amargando também por isso. Aliás, não só por isso, mas é também por isso. Por quê? Eu vou falar sobre a arbitragem, eu sei que você tá aqui por conta disso. Eu vou ser bem claro aqui, foi pênalti não marcado pro Grêmio. A direção, os jogadores, o Kahneman tem total razão em reclamar. O Aguirre dá um tranco com a coxa dele no tronco do Aravena, que tá entrando na grande área. Eu tô maluco para ouvir o áudio do Braulio Machado para saber qual é a explicação que o VAR e o Braulio tiveram no lance para dizer não é pênalti. Velho, desculpa, o Aguirre coloca toda a coxa no tronco do jogador do Grêmio. Lembrando, futebol é um esporte de contato, ombro a ombro é jogada de corpo, não lance de coxa no tronco do coleguinha. Esse não é lance, por exemplo, de interpretação. Ah, mas aí a gente sempre fala, bom, mas a regra orienta isso, orienta aquilo e tal. Não, esse é um lance de falta clássica, e por isso que eu até tô avançando com vocês aqui, porque para mim não há discussão. É pênalti que deveria ter sido marcado. Não foi marcado. Tô curioso para saber qual vai ser o áudio do VAR. Mas enfim, eu sei que é pouco para muitos torcedores, mas a resposta tá dada. Os jogadores deram o seu recado e futebolisticamente o Grêmio ganhou o Grenal. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.